gosta de adubo? Eu falei, gosta, gosta. Mas você não pode jogar o saleiro inteiro em cima da cabeça deles. Eu gosto de sal na salada, mas eu não vou abrir a tampinha lá do sal e jogar tudo. Agora, quando você considera os micro-organismos, então a coisa fica mais fácil. Eu até acho, se tiver algum diretor de escola de agronomia me ouvindo, eu tenho uma sugestão. Eu acho que hoje em dia cabem pelo menos duas agronomias quando o sujeito entra na faculdade. Se ele quiser trabalhar mais com a parte de plantios em larga escala de commodities, soja, milho, etc., cana, algodão, então poderia estudar a produção sustentável de commodities. Se ele fala, não, eu quero produzir alimentos, então produção ecológica de alimentos. Isso não significa nada orgânico, não necessariamente precisa orgânico. Eu trabalho com agroecologia não restritiva. Se precisa de um pouco do fertilizante mineral, vamos usar. Se precisa de um pouco do defensivo, vamos usar. Mas vamos trabalhar para não utilizar substâncias muito agressivas no solo e, especificamente, na produção de alimentos, eu prefiro comer um alimento sem veneno. Essa é a minha preferência. Né? Existe muita polêmica, acho que aqui hoje não é o caso de entrar nesse assunto. Mas, quando você considera a matéria orgânica, né? Que aí a parte viva do solo, você simplesmente está imitando, né? Ou conservando a maneira natural do solo funcionar. Então, a partir do momento que a gente tira uma mata, tira um cerrado e implementa ali uma monocultura, que é uma lavoura, é lógico que a gente mudou ali as condições naturais, nós precisamos fazer adaptações. Por exemplo, no Cerrado brasileiro, né, que toda vez que fala de Cerrado brasileiro, eu lembro do saudoso professor Alfredão, que faleceu, acho que faz pouco tempo, foi meu professor. Então, quando o professor Alfredo andou por esse cerradão todo aí, tirando a amostra de solo, ele até contou que chegou a mandar 10 toneladas de amostra de solo para os Estados Unidos. Então, ele percebeu, entre outras coisas, que para produzir alimentos aqui no Cerrado, a gente precisaria de colocar calcário no solo, né? Precisava de cálcio, porque não tinha cálcio, precisava de magnésio, precisava de fósforo, porque não tinha fósforo nesses solos do Cerrado. O solo do Cerrado tinha uma planta e uma microbiota adaptada às condições aqui do ecossistema cerrado. Porém, quando você queria plantar soja, milho, algodão, etc., café, faltavam esses nutrientes minerais. E aí nós começamos, então, a aplicar calcário, posteriormente o gesso, fósforo, potássio, e os solos começaram a produzir. Isso foi uma realidade. Agora, hoje, quando você pega um solo aí, aqui do Cerrado mesmo, que está sendo plantado há 30, 40, 50 anos, será que a condição desse solo, nos primeiros 40 centímetros aí, ainda é aquela mesma condição do solo do Cerrado? Não. A grande maioria das lavouras que eu vejo aqui está com desequilíbrio por excesso de algumas coisas e falta de outras coisas. Aí se torna importante a análise convencional mineral do solo para estabelecer um equilíbrio dessas bases do solo. Acontece que tem outros problemas. Por exemplo, quando você faz a análise do fósforo, ela não te dá, seja qualquer uma, meliche, resina,
ela não vai te dar nem de longe o número certo. A verdade é essa. É uma análise que ela fala, olha, esse extrator aqui conseguiu retirar tantos ppm de fósforo desse solo. O resto a gente, por comodismo, chama de fósforo retido, fósforo fixado, fósforo adsorvido. Tá, mas e aí? Tá? Aí a indústria de fertilizantes gosta de dizer, ou gosta de que a gente pense que esse fósforo já era. Esse fósforo foi comido pelo solo. Mas, poxa, ele está lá. E nós sabemos que a atividade microbiana tem acesso a esse fósforo. Então, nesse ponto aqui, Rafael, eu queria falar uma coisa importante. A agroecologia ela tem uma diferença para a agronomia em si, que a agroecologia busca as causas profundas do funcionamento dos agroecossistemas. Então, as plantas, como seres vivos, são um sucesso aqui no nosso planeta. Elas estão aqui muito antes de nós. Então, qual que é o segredo, o sucesso dessas plantas do reino vegetal? Se nem podem se mover, correr atrás do alimento, por exemplo. Porque qualquer animal, até uma bactéria, consegue se locomover em direção ao alimento, né? Você joga lá no terreiro milho, as galinhas saem correndo para comer o milho. A gente, quando nós era qualquer animal, inclusive quando a gente era homem das cavernas, a gente saia correndo atrás dos bichos lá para dar uma paulada na cabeça do bicho e comer o bicho. E as plantas que não conseguem sair do lugar? Como que elas são esse sucesso todo? Se uma planta, imagina uma semente de uma árvore que germinou no solo e naquele pedacinho ali onde que essa planta germinou não tem fósforo. Então ela vai morrer? Aí eu digo, ela vai morrer se ela não tiver os parceiros que ela tem ali debaixo da terra, que são os micro-organismos, não só os micro, os macro, meso e micro-organismos. Se não tiver os micro-organismos para decompor, para transportar, mineralizar, fazer uma parceria íntima ali com as raízes. A nível de rizosfera, você tem um sistema completamente diferente bioquímico do que fora da rizosfera. Quando você analisa o solo, você não vê biosfera. Então, as plantas elas têm uma parceria com os micro-organismos para poder ter acesso ao alimento, para poder ter acesso aos minerais do solo, à água, etc. Então, na verdade, quando você protege a vida do solo, você está protegendo o funcionamento natural do solo.